Fala galera, esse é o nosso CF número 5 e nessa aula de hoje eu vou falar sobre provas, 29 tipos de provas que você pode usar para fazer a pessoa acreditar no que você está falando. Então prova é um dos pilares da persuasão, é um dos pilares de copy, a sua copy não vai vender sem prova, então é muito importante você entender como são tipos de provas diferentes, como eles funcionam e como você pode usá-los na sua copy, beleza? E eu quero começar isso daqui contando uma história que eu acho muito interessante, eu acho que vai ser bem legal para vocês verem a importância disso. Quando eu entrei na Neolife, eu lembro que um pouquinho antes de eu entrar lá, eu tava vendo uma copy deles. Eu achei no Facebook Ads Library, comecei a ver a copy e achei a copy bem sem sal, assim, sabe? Bem sem graça. Não achei que tinha nada demais na copy. Era uma copy legal, mas não achei nada demais. Daí era a minha opinião de leigo, né? Naquela época. Um tempo antes de entrar lá. E quando eu entrei lá, na primeira call que eu fiz com o João, a gente conversou bastante, tá? O João tava me explicando como funcionavam as coisas lá. E o João falou assim, cara, a gente tem uma copy hoje aqui, que ela faz 600 vendas por dia. Eu falei, o quê? Ele falou, 600 vendas por dia. Era de um sérum preenchedor de rugas, um produto que o ticket médio era 420 na época. 600 vendas por dia. Dá mais de 300 mil reais por dia. Então, um produto, uma VSL que fazia isso tudo. Né? Super escalado. Aí eu falei assim, cara, o que essa copy tem demais? O que essa copy tem para ela vender tanto assim? Eu fiquei louco para descobrir. E aí, na hora ele me mostrou essa copy aqui. Quando ele me mostrou a copy, qual copy que era? Aquela copy que eu vi, que eu achei sem graça, que eu achei que não era nada demais, e era aquela copy que fazia 600 vendas por dia. Você tem noção? Uma copy que faz 300 mil reais de vendas todos os dias, ela fez durante vários dias. Então, para vocês verem o poder dessa copy. Essa copy vendeu mais de 24 milhões. E aí, eu não consegui entender o que tinha nessa copy para ela vender tanto. Foi quando eu comecei a ler ela. Então, eu peguei ela escrita e comecei a ler ela. E aí eu descobri. Porque na mesma época eu tive acesso a esse documento aqui que eu vou passar para vocês. E aí eu descobri, cara, que genial. Nessa época, né, minha visão era muito limitada, então eu achava que era só prova científica, só esse tipo de coisa. Mas não, essa copy me mostrou que existem inúmeros tipos de formas de você provar que o que você está falando é verdade. E é por isso que ela vendeu tanto. Porque ela prova a cada segundo que é verdade o que ele está falando. Ela dá vários motivos para a pessoa acreditar. E é isso que faz a copy vender muito, tá? Dá motivos. Reason why. Entende? Então, essa copy mudou completamente a minha cabeça em relação a provas, a transição e tal, mas nesse sentido de prova é o mais importante, porque ela usava vários tipos de provas diferentes, provas que eu nunca tinha visto ou nunca tinha percebido que aquilo era uma prova, né? E eu acredito que isso daí que vai acontecer com você hoje, quando eu te mostrar aqui esses tipos de provas, que são extremamente poderosas, provas extremamente poderosas que você pode usar na sua copy para deixar ela muito melhor, e provas variadas, para não ficar só aquela coisa chata, né? Não ficar citando coisa científica toda hora, não ficar aquela coisa maçante e técnica demais. Então é para isso que eu quero te mostrar esse documento, e ele me ajudou demais e eu acredito que vai ajudar você também. Essa cópia do João que eu falei é essa daqui, ó. Eu vou colocar o link numa página para vocês verem. Ela está disponível na internet, tá? Hoje ela não está rodando muito. Essa cópia aqui ela já deu uma saturada. Ela não está rodando muito hoje em dia. Só que essa cópia que vendeu 24 milhões. Então, só para vocês verem o poder que uma boa copy tem. Ela começa aqui, tá? A lead dela. Em 2003, cientistas franceses estavam pesquisando tratamento e não sei o que. Ela começa aqui. Isso aqui é como se fosse uma headline, porque é uma versão pro Tabula tal. Aí tive que colocar aqui, mas ela começa em 2003. Estudem essa copy de cabeça para baixo, reescrevam ela, veja a lead, veja a história, veja tudo. Olha como essa copy é boa. Não é à toa que ela vendeu 8 dígitos. Ela é muito boa. Então, vocês vão estudar ela para vocês entenderem quais são os padrões que ela tem. E aí, com esse documento aqui de provas, vai ficar tudo muito claro, tá? Então, vai ser bem legal. Então, esse documento aqui ó, tem 29 tipos de provas que vocês podem usar para fazer a pessoa acreditar no argumento, né? Tá vendo? Um dos elementos mais poderosos de persuasão e influência, né? Prova e evidência. Então, olha aqui, ó. Primeiro tipo de prova, né? Demonstração. Demonstração é o tipo de prova mais poderoso que existe. Mais poderoso que qualquer coisa. Quando você mostra o negócio funcionando na prática ali, é o tipo de prova mais poderoso. Por isso que você vê que Polishop vende tanto, né? Eles demonstram ali na prática o negócio funcionando.
Entende? Air fryer, você vê air fryer funcionando na prática, fritando o alimento ali, sem gordura e tal. Então, demonstração. Quando você puder fazer demonstração que o seu produto funciona, tem um seminário do Gary Bencivenga, onde ele mostra, ele está fazendo tipo um anúncio para vender iscas para peixe, algo tipo assim. E ele coloca no anúncio uma foto dos caras pegando uns peixes gigantes assim com as iscas dele. Então, olha para você ver, né? Demonstração, demonstrando na prática ali que a parada é real, que a coisa funciona. Então, demonstração é o tipo de prova mais poderoso que existe. Quando você pode usar isso na sua copy, é o melhor dos mundos, tá? Então, demonstração, reason why, né? Razões pelas quais, né? Então, só se você... Esse daqui é um dos tipos mais poderosos de provas que existe e as pessoas também não ficam tão atentas a isso, né? Dar motivos para a pessoa comprar. É simples. É simples. Tem um estudo que tem no livro As Armas da Persuasão, que eles fizeram um experimento que o cara ia pedir para passar na frente numa fila de xerox, para ele tirar xerox. Aí o cara chegava, a primeira coisa que ele falou deixa eu passar na frente para eu tirar xerox? O pessoal falava assim, não. Então todo mundo negou. Aí a segunda vez que ele foi lá na fila com outras pessoas, o argumento dele foi diferente. Ele falou assim, deixa eu passar na frente para tirar xerox porque eu estou atrasado. Aí, sei lá, 70 e tantos por cento das pessoas deixaram ele tirar xerox. Aí o terceiro argumento que ele foi, na terceira vez que ele foi lá com outras pessoas na fila, ele falou assim, deixa eu passar na frente porque eu preciso tirar xerox. E aí, um número bem pequenininho abaixo, sei lá, se o segundo foi 75% das pessoas deixaram ele passar na frente, nesse daí foi tipo 74%. Só porque ele falou, porque eu preciso tirar xerox. Então, quando ele deu um motivo, mesmo que foi um motivo idiota, as pessoas deixaram ele passar na frente. Então, você começa a entender que reason why é uma das coisas mais poderosas que existe para você fazer a pessoa acreditar. Seja numa afirmação, numa promessa, algo novo que você quer mostrar, reason why, dê motivo sempre. Essa é uma das provas mais poderosas que existem. E você tem que abusar isso. Lê as copies do João, lê as minhas copies, lê as copies do Stefano, você vai ver o tanto que a gente usa. É por isso que as copies vendem tanto, tá? Então, reason why, motivos. Especificidade, né? Colocar especificidade nas informações que você falar passa mais credibilidade, é um tipo de prova. Argumento lógico, começando com o que a pessoa concorda. Então, isso daqui ó, tem tudo a ver com os pontos lógicos, né? Ó, comece com algo que seu cliente em potencial possa concordar ou verificar facilmente, né? Ou algo que ele concorda já, ou algo que é fácil dele acreditar. Depois vá levando para outros pontos. Entende? Vai levando para outros pontos. Daqui é os pontos lógicos. Assiste o CF número 2 que eu falo sobre isso lá, tá? Mas isso aqui é um tipo de prova, argumento lógico. Se for muito lógico o que você fala, rapidamente a pessoa acredita. Exemplos fortes, exemplos dramáticos. Né? Então, por exemplo, quando você pega aquela cópia lá do Okinawa, que a mulher é humilhada na frente da escola de 300 pessoas, é um exemplo dramático, sabe? Aquilo ali é um tipo de prova, as pessoas acreditam. Porque é tão dramático, fala tanto sobre as emoções da mulher, que tem os detalhes, 300 pessoas, e o diretor chamou o filhinho dela na frente e tal. Tudo isso faz parte de um exemplo dramático, é um tipo de prova. Garantia é um tipo de prova, a gente já sabe. Depoimentos fortes é um tipo de prova. Antes e depois é um dos tipos de provas mais poderosos que tem para nicho de beleza, nicho de saúde, entende? Então, o antes e depois, o resultado que a pessoa teve, é muito poderoso. Histórico, né? O histórico que o expert tem, o histórico que o produto tem, tanto de pessoas que ele já ajudou, esse tipo de coisa. Estudo de caso, né? Histórias de caso, né? Os americanos estão usando muito isso para VSLs. Às vezes, você assiste o VSL e se você vai sair da VSL, ele te manda para um estudo de caso, de pessoas que tiveram resultado com o produto, e aí um monte de vídeo assim, em alta qualidade, meio que mostrando um estudo de caso dessas pessoas. Muito bom. Mecanismo único, tá vendo? Só de você ter um mecanismo único já é um tipo de prova. Já mostra que o seu produto não funciona por acaso. Ele funciona por causa de uma coisa. Imagens vívidas, né? Future pace, pintar na cabeça da pessoa imagens vívidas ali. Tá vendo? Quanto mais realista e tangível, melhor. Detalhes e imagens ricos. Linguagem científica. Mas tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Tomar cuidado. Para não ser muito técnico demais. Barras de ilustrações, né? Então, por exemplo, né? Você está fazendo uma cópia de nicho de ganhar dinheiro. Aí você está falando do desemprego, né? O desemprego no Brasil aumentou tantos por cento. Aí tem uma barra que mostra, ó, desemprego no Brasil 2020, desemprego no Brasil 2021, desemprego no Brasil 2022. Isso daí é ótimo, né? É um tipo de prova também, ilustrações
na sua cópia. Empíricos usa muito isso. Olha lá, a criptomoeda tal subiu tanto esse mês. Aí mostra um gráfico subindo e tal. É muito bom. Estudos clínicos. Muito útil, né? Tipo de prova. Aparições na mídia. Se o expert teve, se alguém teve, que você pode usar para fortalecer o seu produto, ótimo. Aprovações de especialistas, ótimo. Se tem algum especialista forte que recomenda o produto ou que recomenda o expert. Gráficos e gráficos, é o que a gente já falou. Publicações de prestígio, que tem mais a ver com publicação. Sei lá, se a pessoa apareceu num jornal, numa revista, coisa do tipo. Apoio de celebridades, perfeito. Se você pode conectar a sua pessoa com alguém de grande credibilidade, uma celebridade, coisa do tipo, é bem importante. Certificações credíveis, né? Harvard, MBA Finanças, de Harton e tal. Prêmios. Então, se o seu produto tem prêmios, ou o mecanismo, né, ganhou prêmios, algo do tipo, você vai ver que o Progeline, o mecanismo do João, que ganhou um prêmio. Então, ele colocou lá na hora do mecanismo da solução. Vender contra, deixa eu ver, enriqueça devagar. É você falar o contrário que o mercado está esperando, né? Então, se você vem falar disso com muita prova, geralmente as pessoas acreditam, tá? Aquilo ali que ela tá guardando ali, mas ela não sabe se é verdade. Sei lá, os gurus estão querendo roubar o seu dinheiro. Cara, todo mundo que compra um produto na internet, às vezes pensa isso. Então é uma das coisas que você pode usar, né? O contrário, depois eu vou falar um CF só sobre isso. Citações, fatos, estatísticas, analogias. Olha aqui, ó, analogia é um tipo de metáfora. Analogia é um tipo de prova. Metáfora é um tipo de prova. Entende? Você vai ver como o João usa muito isso e usa bem. As analogias dele são muito boas, as metáforas são muito boas. Ele sabe usar isso, né? Então essa é uma das partes principais do seu mecanismo, né? Tem muita analogia, tem muita metáfora. Isso é um tipo de prova poderosíssimo, né? E é uma coisa que a gente nem imagina. É uma prova leve. Não é um estudo científico, não. É um negócio leve ali que a pessoa nem imagina, mas aquilo ali está servindo como prova, tá? Gerando credibilidade ali sobre o que você está falando, tá? Avaliações democráticas, comentários da Amazon, comentários de algum portal, algo do tipo. E aqui tem algumas outras orientações aqui que você pode usar, mas as provas principais mesmo são essas, ó. Então aqui tem 29 tipos de provas que você pode usar para colocar na sua copy, deixar ela mais forte, né? E dar uma variada, porque é chato você provar as coisas só de uma forma, tá? O ideal é que você use várias provas dessas aqui para provar o seu ponto de vista. Use várias provas dessas, entende? Isso deve deixar sua cópia muito mais poderosa e vai fazer ela ser gostosa de ler. Não vai ficar aquele trem chato, maçante, técnico, onde você só mostra um tipo de prova, sei lá, só mostra antes e depois, só mostra antes e depois. Não, cara. Entende? Tem reason why, tem analogia, tem metáfora, tem citações, tem credibilidade, tem um monte de coisa que você pode usar. Então você tem que abusar dessas coisas para sua copy ter um ar assim, mais leve e ser mais interessante, porque esses tipos de provas diferentes deixam uma copy mais interessante do que uma copy que só fala de ciência, por exemplo. Entendeu? Então, galera, é isso. Esse foi o CF número 5. Espero que vocês tenham gostado. Além é uma copy do João, porque ela exemplifica tudo isso que eu falei aqui na prática, tá? Vocês vão ver inúmeros tipos de provas e vão entender por que ela vendeu 8 dígitos. Beleza, galera? Então, até mais.